Tá? Seja muito bem-vindo. E eu gostaria de te perguntar: você é uma pessoa que tem muito medo? Esse será o nosso tema de hoje. E nós vamos falar mais diretamente daquele medo que paralisa. Porque o ter medo é algo natural do ser humano. A questão começa a complicar quando esse medo começa a nos paralisar a conseguir concretizar aquilo que a gente tanto quer. E nós vamos aí destrinchar um pouquinho qual que são os motivos que geralmente tendem a nos deixar nessa frequência do medo e esse medo excessivo que nos paralisa. Conhece alguém que tem muito medo e está sentindo a vida travada por causa disso, para convidar para vir conosco para esse bate-papo. Eu acredito que deve ter muita coisinha legal aqui que possa levar a alguma reflexão, né, para as pessoas entender até onde esse medo ele é natural, ele é normal do ser, e até onde, às vezes, nós estamos criando este medo por alguma resistência do inconsciente. Porque existe muitas pessoas com esse medo e ele é real. E ele é real por quê? Aí nós vamos cair em um outro lugar que diz do pertencimento. Às vezes a pessoa ela tá com essa dificuldade de aceitar essa transição, de aceitar e acessar essa mudança, de aceitar esse próprio brilho, justamente às vezes por não se sentir depois pertencente àquele determinado grupo, determinado tipo de conceito que foram colocado na cabeça dela, e ela acredita que aquilo é o real, que ela precisa de seguir verdadeiramente aquele padrão. E o que ela faz? Inconscientemente, ela começa a se sabotar. Quando ela percebe que está começando a alcançar aquilo que ela deseja, o inconsciente dela faz com que ela se sabote, justamente porque tem o medo do não pertencimento. Quando nós vamos começando a falar disso em relação a todas as variáveis que tem por detrás do medo, fica muito mais fácil da gente fazer esse trabalho interno, porque eu vou entender ali, será que a minha não ação, essa minha paralisação, ela está nesse meu orgulho mal usado? Porque às vezes, se está no orgulho mal usado, não vai fazer o movimento, porque se não tiver aplausos, não faz. Ou ele vai cair nesse medo do não pertencimento, ele vai cair nesse medo desse brilho que ofusca, que também incomoda. Então, às vezes, o meu medo de incomodar por estar fazendo alguma coisa ele é tão grande que eu prefiro não fazer para não me destacar, para não ser vista. E daí entramos na dor de vários terapeutas, né? Que tende essa tendência de se esconder, mas querem ser vistos, querem ser encontrados. E daí, como vai ser encontrado se não está vibrando no momento de estar ali se disponibilizando a ser encontrado? Porque no momento que eu me escondo, eu estou me escondendo literalmente de tudo, inclusive de ser encontrado pelas pessoas que estão precisando da minha frequência de vibração. Ver que é um assunto assim muito simples, né? Falar do medo que paralisa, mas que pode levar em lugares muito profundos. E às vezes pode trazer a virada de chave que a gente está precisando de analisar e de ver com verdade aquilo que está verdadeiramente nos paralisando. Porque se esse medo, ele não, você vai fazer uma ação que não vai morrer e não vai matar ninguém, vê que é um medo que ele é criado. Mas vamos lá também agora expandir quando a gente fala de matar, né? A gente está, às vezes, sim, matando um pedacinho daquilo que não faz mais sentido. Na verdade, a gente está enterrando, porque morto já está. Mas esse apego àquela vibração ainda fica te deixando frequenciar naquele medo de uma coisa que já nem existe mais. Isso a gente pode levar para várias esferas, tanto de relações afetivas, quanto relações de trabalho, tanto relações, às vezes, consigo mesmo. Que você compreende que aquilo não faz mais parte, mas esse medo do novo, do experienciar e do soltar, te deixa preso naquele lugar que não leva a gente a lugar nenhum. Por isso, desse nome, né? Esse medo que paralisa. E quando nós formos analisar verdadeiramente, nós já estamos paralisados. Então, esse medo, ele está sendo só uma justificativa para o não movimento. É porque eu tenho medo, por isso eu não vou. Então, a dica, né? A gente sempre fala, põe a fralda e vai com medo a si mesmo. É uma realidade que vai acontecendo na nossa vida, a gente não percebe. O quanto que, às vezes, nós estamos nutrindo, alimentando o nosso medo por coisas externas. Às vezes a gente está frequenciando no medo que ele é irreal verdadeiramente. Mas quando a gente vê, olha o exemplo da pandemia, né? Quando a gente ligava a televisão e via tudo aquilo acontecendo, tudo aquela coisa catastrófica, o tanto que a gente começava a frequenciar e vibrar naquele medo. Então, é esse medo que faz a gente frequenciar em algumas realidades que não são a nossa.
A gente fica ali estagnado, paralisado por coisas externas, e quando nós vamos ver verdadeiramente a nossa vida, não faz sentido que aquilo esteja daquele jeito, que aquilo esteja frequenciando dentro do nosso campo. Não que o caso da pandemia não foi real, né? Muito pelo contrário. Mas toda notícia que se via, parecia que já estava todo mundo morto só de falar que a pandemia existia. E a gente viu que era uma coisa muito séria mesmo, né? Que era real. Mas às vezes aquela notícia, da forma com que é passada, justamente para ter essa questão da repercussão, colocava dentro ali do sistema um medo tão incontrolável que as pessoas estavam com medo até de falar um oi, né? Até pela janela ficava com medo de se cumprimentar por causa desse medo que nos foi passado de uma forma assim bem midiática mesmo. Então a questão é o quanto que esse medo que eu estou vibrando ele é verdadeiro, ele faz sentido de existir, ou o tanto que eu estou permitindo que a minha forma de manifestar seja invadida por coisas externas. Porque às vezes isso acontece e a gente não percebe. Então, é um confronto mesmo da realidade. Pera, isso é real mesmo? Ou eu já estou lá no meu lugar da minha ansiedade, querendo prever e precaver tudo e não acreditando no fluxo da vida? Porque a gente fala, eu confio. O confio é confio. O confio é, eu vou fazer o movimento que eu preciso de fazer e vou soltar. Agora, se eu quero controlar o resultado que vai ter a minha ação, eu não confio. Eu ainda continuo vibrando no medo. É interessante falarmos que a vibração, ela não é o que a gente fala. A vibração é passada pelo aquilo que a gente sente através daquilo que a gente faz. Então, se eu faço uma coisa, se eu penso uma coisa, faço outra e vibro outra, o que vai reverberar verdadeiramente, que vai acontecer, é aquilo que eu estou vibrando internamente. Então, não adianta esse processo de simplesmente, não, eu confio e é confio da boca para fora, mas está ali querendo controlar tudo daquele jeito que você acredita que tem que ser, e aí você não acredita que o universo vai fazer aquilo que precisa de ser feito. Ou seja, a vibração do medo, ela está prevalecendo. É claro que a gente disse, e vale repetir, que o medo ele é natural, ele é normal, e ele é algo que vai acontecer na nossa vida todo o tempo. A questão não é essa. A questão não é eliminar o medo, mas é você entender se esse medo é real, se ele é imaginário, o que ele verdadeiramente está escondendo ali por detrás, para você aprender como lidar com ele. Se você vai fazer uma prova, você está ali inseguro, o medo é real, ele é real. Então, o que é o real, na verdade? O medo não é da prova, mas é de você não sair bem na prova. Então, eu já começo a fazer o quê? Vou estudar. É uma forma de lidar com as frequências da qual a gente não tem como dominar. Porque as emoções a gente não tem como controlar. A pessoa, tem que controlar as emoções? Então, eu não sei como teria como controlar essas emoções. Nós, né, que temos aí o elemento água, temos um medo um pouco mais acentuado do que as outras pessoas que têm o elemento fogo, por exemplo. Né? E quando nós vamos entendendo e conhecendo essas vibrações e frequências, eu tenho certeza que as pessoas que já sabem que é do elemento água, elas já vão começar a analisar. Não, peraí, será que é dramático o que eu estou fazendo? Eu estou no drama? Esse medo, ele é real? Ele é verdadeiro? A gente já sabe que nós temos uma tendência, o primeiro link que a gente faz é com medo, né? E, consequentemente, com as lágrimas. Porém, uma pessoa que ela não está dentro desse estudo terapêutico, às vezes ela não vai se compreender. Ela não vai entender o porquê que ela tem tanto medo. É claro que nós estamos falando de forma muito superficial. A gente não está falando aqui de experiências vivenciadas que está no inconsciente, que pode vir, inclusive, de processo da gestação, processo da primeira infância, e por aí vai. Inclusive, raízes trazidas pelos nossos ancestrais. A questão que a gente está trazendo aqui de forma mais simplória, ela pode ter raízes mais profundas. Por isso, a importância de olhar para isso com atenção e saber discernir para sair do sofrimento, entendendo que o medo é real, o que eu faço e como eu faço para poder lidar com ele. As pessoas vão entender que o medo é medo, mas ele pode ter ali vários tipos de ramificações mesmo. Ele pode ter as raízes diferentes, não é um medo igual para todo mundo. E
Quando naturalizamos isso tudo, vamos entender também que para conseguirmos fazer o movimento, mesmo tendo medo, é entender qual que é o medo real. Se o meu medo é de me expor, na verdade, meu medo não é de me expor, é do que vão falar, do que vão pensar a meu respeito quando eu me exponho. E quando vamos falando sobre isso, encontrando a raiz verdadeira do medo, é mais fácil de lidar com ele. Por isso que esse tema em relação aos traumas, ele é muito mais complexo do que se parece. Não é assim, né? Não é tão simples. Mas primeiro eu preciso de saber se isso é um medo real, se é um medo imaginário que eu estou criando, nutrindo através do externo, se é um trauma, é com tratamento. Não adianta você falar com uma pessoa assim, ah, você pode pegar aqui nesse gatinho que ele não vai te fazer nada, ele não vai te arranhar. Se ela já tiver sido arranhada, machucada por um gato, ela criou um trauma que ela não vai conseguir fazer esse movimento, ainda que ela entenda que sim, é verdade. Ou seja, isso é um trabalho mais profundo, terapêutico, que precisa de ser feito. Agora, para essas outras frequências que nós estamos trazendo aqui, e para o objetivo que a gente tem, que é de expandir essas reflexões, se a pessoa já conseguir entender qual que é a raiz verdadeira do medo que ela sente, se não tiver nenhum tipo de bloqueio já instaurado dentro do sistema, só com ganho de consciência ela consegue fazer o movimento. Agora, se tiver inconscientemente alguma coisa que gerou um bloqueio, aí já é uma coisa mais profunda. É uma coisa que uma live ela vai ajudar a ganhar consciência, mas não vai ajudar, não é que não vai ajudar, não vai resolver a curar o trauma. Porque isso daí vão desenvolver ali outros processos que estão atrelados a essa situação. E que não é tão simples como se parece. Por isso que o nosso objetivo aqui, a gente fala de forma mais simplória, para as pessoas conseguirem fazer o movimento, que derem conta de fazer somente assistindo as lives, e quando não, pedir ajuda mesmo. Então, é esse expandir a consciência. Porque no momento em que eu consigo olhar para isso com verdade, eu vou entender verdadeiramente o movimento que eu preciso de fazer. E às vezes eu dou conta, assim, de fazer sozinho, ok, eu vou fazer. Agora, se eu não dou conta de fazer, eu vou fazer um movimento para procurar quem me ajuda a passar por essa transitória aí, por essa trajetória que não é simples, né? É um tema que dá pano para manga, pode desembocar em vários lugares, né? Aqui a gente está falando de forma geral, para dar uma pincelada para que as pessoas vá pegando o gancho, que cada caso é um caso, né? Nós somos seres únicos, então quando nós vamos falando sobre, vamos expandindo o leque nessa questão assim do se anular, né, com receio do outro, porque quando a pessoa ela faz isso, na verdade, o que ela está precisando de ter a consciência é de manifestar esse amor próprio, porque vê que o receio do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, eu vou me matando, matando a minha essência, matando a minha manifestação, eu estou morrendo. E aí a vida deixa de fazer sentido, porque eu não estou fazendo aquilo que eu preciso e vim fazer. Você está preferindo nutrir o outro, se anulando, ver que aí tem aí outras coisas que estão falando por detrás. Tem a questão da autoestima baixa, tem a questão do amor próprio, que está com essa luzinha apagada, precisando dessa chama reacender de dentro para fora, porque no momento em que eu me amo verdadeiramente, esse medo ele vai ficar um pouco mais secundário, porque eu estou ali comigo, eu vou fazer aquilo que eu preciso de fazer e que eu quero fazer e que eu vim para fazer. E se o outro me apoia, legal. Agora, se o outro não me apoia, eu tenho o meu próprio apoio. Eu não preciso de ficar neste medo, porque quando nós estamos fazendo o que precisa de ser feito, o universo já está todo organizado, orquestrado de tal forma que vão se aproximar de mim as pessoas que estão precisando da minha vibração e energia. E aí vai fazer aquilo que você mesmo disse. O que não for real, o que não for verdadeiro, a tendência é que vá se distanciar. Agora, se por medo do não pertencimento, por medo dessa troca que pode acontecer dentro do meu sistema, eu vou começar a me anular, esse medo ele vai abrir portas para outros tipos de enfermidade, que vai ficar na depressão ou vai ficar na ansiedade.
ou não vai ter ânimo para olhar para a própria vida, de fazer movimento nenhum. Por quê? Acabou que esse medo, ele te paralisou de tal forma que você não sabe mais quem você é. Aí falaram comigo que talvez eu falasse demais, eu comecei a ficar calada, mas eu preciso de falar e eu não falo. Aí depois a pessoa acha que tem problema na comunicação e na verdade não. Ela tem medo de no momento que ela for abrir a boca de for repreendida novamente. Só que ela continua analisando toda a situação, o atual, daquilo que aconteceu lá atrás. Só que lá atrás ela era uma pessoa, ela tinha um entendimento, ela tinha um tipo, uma forma de ver a vida. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos mudando, porque nós vamos acessando outros conhecimentos, nós vamos convivendo com outras pessoas, nós vamos abrindo o nosso campo de visão. Então, mesmo que aconteça a mesma coisa, do mesmo jeitinho, vamos supor que ela, a criança que falava demais e foi reprimida lá porque falava demais. Mesmo que hoje, na fase adulta, ela seja novamente reprimida por falar demais, ela já não é mais criança. Ela já vai ter outro entendimento daquela situação. Ou seja, podar a sua manifestação pelo medo não é a saída mais saudável. Não é a saída que vai te causar alívio. Porque se você ficar com medo de manifestar, esse medo vai te paralisar, que você também não vai viver. E aí, o que vai ser? Qual que é o sentido verdadeiro? Você perde. Aí fica um monte de gente aí correndo atrás do próprio rabinho e ainda não percebeu isso que você acabou de dizer. A pessoa vem se anulando, anulando a sua própria manifestação, pelo esse medo do não pertencimento, ou pelo orgulho mal usado, ou por outras tantas camadas que a gente já disse aqui anteriormente. E quando a gente vai fazer a psicanálise ou qualquer outro tipo de tratamento terapêutico, nós vamos estar ali falando as nossas dores com uma pessoa que não está naquele momento na situação. Então, quando nós não estamos envolvidos emocionalmente na situação, a gente tende a ter maiores amplitudes, soluções do que quem está vivenciando. Porque quem está vivenciando está na dor. Então, aquela dor, ela não deixa de ser legítima por causa disso, né? Mas aquela pessoa que está ali te acolhendo, te atendendo, ela vai te proporcionar outras maneiras de ver aquela mesma situação. E é claro que depois você pega aquilo que fica para você ou não, né? Mas é frequenciar uma outra dimensão. Quando nós vamos conversando com uma outra pessoa em relação a um tema, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência. Então, levando esses temas para os nossos momentos terapêuticos, a ideia é de ter uma expansão daquela situação. Quando é bloco, precisa de ser tratado, né? E quando não gerou um bloco, o ganho de consciência já te ajuda a fazer o movimento. Aí nós vamos entender, bom, o medo ele é real, ele é natural, mas ele não pode paralisar a minha vida de forma que eu mate a minha própria essência. Porque como ele é real e ele vai sempre acontecer na vida de todos nós, é ilusório achar que ele não vai acontecer. Então, como eu vou fazer para lidar com o medo? É ir com medo mesmo e entendendo que algumas pessoas têm como seu valor a segurança. Eu sou uma delas. Eu tenho a segurança como um dos meus principais valores. Então, eu vou me planificar, né, para fazer o movimento com medo mesmo, mas de uma forma que para mim seja mais segura. Não quer dizer que não vai ter medo, mas eu já sei que ele tem algumas possibilidades que eu posso me ancorar para me permitir fazer o movimento. Você vê verdadeiramente em que frequência que está esse medo seu. Se ele está no nível de algum trauma que você vivenciou, ou se ele é um medo do desconhecido, ou se é um medo por causa de um orgulho mal usado, ou necessidade de aprovação, ou aquilo que você trouxe já dentro do seu sistema para ser elaborado. Porque aqui a gente fala de uma forma geral, mas cada caso é um caso. Por sermos seres únicos, cada um vai vibrar de uma forma. Porque nós somos pessoas diferentes, vibramos de maneira diferente. Mas ele não deixa de ser maior ou menor. Nós só somos diferentes. Por isso que esse acolhimento se faz necessário. Mas eu só consigo me acolher quando eu me conheço. Quando eu entendo o que está verdadeiramente por detrás daquilo. Porque senão, a gente pode vibrar também na questão da rigidez, que vem com a punição, ou que vem com a culpa.
E tudo isso nos leva para um buraco maior ainda, e não é saudável. Então, quando nós trazemos esses temas aqui, é para ampliar o olhar de reflexão de vocês e até mesmo os nossos. Porque cada comentário que vocês colocam aqui faz com que a gente também amplie o nosso foco aqui de visão, porque o medo ele é natural. Então, não se invalide diante ao medo, mas tenha ali a maturidade de olhar para ele e de acolher para ver que movimento se faz necessariamente fazer verdadeiramente. Porque às vezes o medo ele é só uma ilusão. Eu disse no começo, vou repetir, 85% dos nossos medos eles nunca vão acontecer. Então, quando nós temos esse entendimento e fazemos a separação do real e do imaginário, eu consigo fazer os movimentos que eu preciso, ainda que com medo mesmo. Mas enfim, gente, agradecer vocês que estão aqui sempre